Saravá, irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que um espírito, um cônjuge, você é casado com um homem, com uma mulher, e esse homem e essa mulher desencarna, falece? Será que é possível esse espírito ficar atrapalhando você a seguir sua vida com outra pessoa por ciúmes? Será que isso é possível? Sim ou não? Bom, me chegam vários relatos de algumas pessoas, e eu acho que até o inscrito do canal foi um inscrito mesmo, um rapaz que pediu para mim falar sobre isso. Acredito que ele deve estar passando por essa situação. Ou alguém conhecido, ele não especificou direito, mas enfim, alguém desencarnou, a mulher, e está atrapalhando dele seguir sua vida, porque desde que desencarnou, ele não consegue encontrar mais ninguém. Não só homens, mulheres também, né? Principalmente mulheres, relatam muito isso. E a pessoa quer viver, mas sente como se o espírito não saísse de perto. Inclusive, esses dias agora eu estava ouvindo um relato sobre isso, entende? Que o rapaz desencarnou em um acidente e a moça simplesmente sente ele todas as noites, ou quase todas as noites, dormir do lado dela e ela não quer, né? Ou seja, é um sentimento que esse espírito está colocando nela para que ela não siga a sua vida em paz, a sua vida conjugal com outras pessoas, nova inclusive. E isso aí, é possível, não é possível? Como é que fica isso aí? E sim, gente, é completamente possível. Por que que é possível? Se não fosse possível, não existia oráculo de Búzios. Tá bem ali assim. Não existiria oráculo de Búzios. Os Búzios, ele é muito eficaz para identificar esse tipo de problema, ir na raiz do problema, identificar o que está acontecendo e a melhor forma de sanar esse problema. Despachar um egum para sua morada, despachar, é um ritual extremamente complexo, tá? Há algum tempo atrás uma pessoa, eu ensinei o passo a passo de como fazer isso, certo? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o espírito sabendo que, né, ou prevendo que alguém vai fazer um ritual lá no túmulo dele ou dela, fazer todo o procedimento, enfim, não vai dar tempo eu passar aqui, ele pode se voltar contra a pessoa, entende? Inclusive tem até um trabalho para mim fazer agora em João Pessoa, na Paraíba, relacionado a isso, mas no caso é uma pessoa que está viva, que está sendo obsediada por um espírito obsessor, não familiar, um espírito obsessor, e eu disse que tinha que ter pelo menos mais um homem lá comigo, né? Porque às vezes o espírito ele vai saber do procedimento que eu vou passar no corpo, cantar para a entidade, e o espírito pode se manifestar e querer bater nas pessoas. Então, pelo menos um homem para poder segurar vai ter que ter, entende? Então pode acontecer isso. O espírito ele sabe que você vai fazer aquele procedimento e aí vai querer, né, fazer tramar alguma coisa contra a pessoa que vai aplacar a força desse egum. Por isso que os búzios é necessário nisso daí. Então, se existem quedas relacionadas à perseguição espiritual, existem quedas relacionadas a pessoas que se foram, mas que estão presentes na vida da pessoa, então significa que isso existe. Correto? Senão não existiriam, não faria o menor sentido existirem quedas nos búzios acerca disso. Tá? Então, voltando ao assunto. E aí, o espírito, ele se sente na terra. Não se desapegou das coisas materiais, de namorar, né? Quer ainda estar junto com aquela pessoa, porque existem espíritos, gente, que é extremamente conscientes, muito conscientes, sabem que partiram, inclusive sabem que partiram, que estão em outro plano, mas mesmo assim não querem desapegar do seu cônjuge, da sua mulher, do seu marido, que ficou ali na terra. E aí começa a colocar empecilhos. O grande problema desses empecilhos é que geralmente começa na área amorosa, a pessoa não consegue outra pessoa, quando consegue não dá certo e acaba passando para outras áreas da vida. A pessoa começa a ficar doente, a pessoa começa a ficar depressiva, a pessoa começa, enfim, a ficar com crises, a ter crises gravíssimas de ansiedade, a pessoa começa a perder emprego, ou seja, afetando as suas finanças. E o espírito acha que está fazendo alguma coisa boa. Às vezes, pessoal, por incrível que pareça o que eu vou falar agora, às vezes a pessoa está passando por tanto problema causado por um egum, muitas das vezes esse egum nem ruim é. Nem sempre o egum é ruim, mas aquilo que ele está fazendo está atingindo de forma negativa aquela pessoa.
Tá entendendo? E ele acha que é para proteger, para não colocar outro homem no caminho dela, para ela não sofrer. Acha que está fazendo alguma coisa boa, mas não está, consciente ou inconscientemente. E às vezes o espírito nem era ruim, ou nem é ruim. E nem era uma pessoa ruim quando estava viva aqui na Terra. Mas são dois mundos diferentes. Há um choque, sempre vai haver um choque. É o mundo dos mortos com o mundo dos vivos se chocando. Alguma coisa vai acontecer. Entende? Por isso que esses espíritos, mesmo sendo bons, eles têm que serem encaminhados, têm que serem despachados. No centro espírita kardecista, eles encaminham muito essa questão de espíritos. No nosso lado de matriz africana, Umbanda, Candomblé, a Umbanda tem os sacudimentos próprios para tirar eguns, espíritos desencarnados. Eu não sei se algum umbandista hoje faz isso, mas existem sacudimentos próprios para isso. No Candomblé também fazemos os ebós necessários para fazer com que aquele espírito suma da vida daquela pessoa. Não é para fazer ruindade nem maldade com aquele espírito, mas é para tirar do caminho daquele ser vivo, daquela pessoa que ficou na Terra, para a pessoa seguir a sua vida novamente. E tem muita gente passando por isso achando que é feitiço, achando que é macumba, achando que é colocar alguma coisa, né, na vida, assopraram um pó na porta dela, ou fizeram algum feitiço, alguma macumba, uma inveja, olho gordo. Nem sempre é isso. E não acontece apenas com cônjuges que se foram, acontece com primos. Já peguei casos, um caso na realidade, de uma moça que estava sendo perturbada por um primo que morreu na infância. Ela já com mais de 30 anos, ele resolveu, né, perturbar ela. Depois de 30 anos, ele voltou novamente e começou a perturbar ela. Encaminhamos esse espírito. Entende? Primos, irmão, irmã, pai, mãe, tio, filho, filha. Acontece. Porque tinha um apego muito grande, no caso dessa moça, tinha um apego muito grande com o primo dela quando eram crianças. Foram criados juntos e tal. E ele se foi e depois ela tinha até esquecido do rosto dele, porque quando ele se foi, ela era uma criança ainda, tinha até esquecido do rosto dele, entende? E aí voltou novamente, aí ela se lembrou do rosto dele e começou a perturbá-la, ela procurou a gente e demos o encaminhamento necessário para ele seguir o seu rumo, o seu destino novamente. A espiritualidade ela é muito ampla. Eu não posso, eu já falei isso várias vezes, colocar a espiritualidade numa caixinha e dizer que isso é desse jeito, isso é daquele jeito. Ah, será que é possível, depois de 30 anos, um espírito voltar? Será que ele não evoluiu? Eu adoro quem lê livros sobre espiritualidade, quem lê kardecismo. Eu adoro pessoas inteligentes. Mas eu não posso condicionar a espiritualidade a um livro, a um artigo, a um trabalho acadêmico que coloca a espiritualidade numa caixinha. Eu não sei de tudo o que acontece no mundo espiritual. A única coisa que eu sei sobre o mundo espiritual é que ele é infinitamente maior do que nós conhecemos. Infinitamente maior do que ainda vamos conhecer. Entende? Então, por isso, para mim, quando se trata de espiritualidade, tudo, exatamente tudo, é possível. Entenderam? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.